Amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje fala que Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. E no caminho perguntou aos discípulos: quem diz aos homens quem eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és profetas. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensinar-lhes, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Irmãos e irmãs, às vezes essa palavra, a gente pensa assim: como é que eu vou meditar essa palavra? Como é que eu vou proclamar essa palavra? Como é que eu vou partilhar essa palavra? Às vezes a gente até pensa assim, né? Mas Deus nos dá o discernimento para isso, né? É lógico que a gente precisa antes orar, pedir a Deus para revelar a sua vontade. E aqui nessa palavra a gente percebe, amados irmãos, que no final dessa palavra é diferente, totalmente diferente do início dessa palavra, porque no início da palavra Jesus já pergunta quem dizem que sou, e no final da palavra ele já repreende Pedro, dizendo: para longe de mim, Satanás. E aí muitas pessoas que às vezes pegam uma palavra dessa e vai de repente destrinchando, já imagina que Jesus colocou Pedro para fora do grupo de discípulos, porque Pedro não pertencia a Deus, mas ao demônio, e não tem nada disso. Irmãos e irmãs, o demônio ele sai tentando destruir a família, porque ele sabe que é na família que se busca a maior fortaleza na presença de Deus. Uma família unida, ela permanece unida e ela vence unida todas as batalhas que tem pela frente. E Jesus estava ali com uma família. Os discípulos dele eram uma família, constituíam uma família. E assim o demônio, sabendo dos planos de Deus, é lógico que o demônio não sabia detalhes sobre o plano de Deus, mas ele sabia que Deus tinha um plano para vencê-lo. E o demônio, ele começou a infiltrar nos membros daquela família de Jesus para poder destruir Jesus, destruir os planos de Deus que estava em Jesus. E ele se infiltrou em Pedro, nos pensamentos de Pedro. Amados irmãos, é por isso que eu sempre falo: o católico, o cristão, aquela pessoa de fé, não pode fugir das batalhas, dos problemas, das dificuldades que tem para viver. Porque eu posso até afirmar para vocês, eu ajudei as pessoas de fora, ajudo as pessoas de fora, mais quando eu estou atribulado do que quando eu estou vivendo só momentos de felicidade. Porque quando eu estou atribulado, que eu busco a Deus, Deus vem poderosamente e age na minha vida, fazendo com que a graça chegue até aquelas pessoas que estão necessitadas. E é assim com aquela pessoa que nunca buscou a Deus, diferente daquela pessoa que está ali na igreja todo dia. Aquela pessoa que busca a Deus todo dia, ela pensa que a salvação já está garantida. E aquela pessoa que não busca a Deus de forma alguma, o dia que ela vai buscar a Deus, ela busca diferente. Ela busca com a sede tão grande, mas tão grande, que Deus não resiste. E Deus acaba liberando a graça para aquela pessoa. E assim também somos nós. Nós precisamos buscar conhecer Jesus, irmãos.
Jesus aqui ele pergunta quem diz lá fora que eu sou, e ao mesmo tempo pergunta, e vocês, quem dizeis que eu sou? É o mesmo que nós podemos perguntar às pessoas dentro da nossa própria casa. Às vezes nós passamos despercebido, moramos dentro da mesma casa com uma turma de pessoas, a nossa família, mas às vezes deixamos passar despercebidos, passamos por uma pessoa ali dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nossa família, às vezes um irmão, uma irmã, às vezes um pai, uma mãe, e às vezes você vai na esquina, chega na esquina, alguém pergunta a você, fulano está lá na sua casa? Aí você acabou de passar por aquela pessoa dentro da sua casa, mas você acostumou tanto a não valorizar aquela pessoa que você fala assim, sabia que eu não sei? Às vezes está, mas não sei, deve estar lá. Então, amados irmãos, nós precisamos olhar para o outro e perceber o valor que ela tem, porque a gente tem feito errado, irmãos. A gente tem olhado para o outro dentro do caixão e a gente tem percebido o valor que aquela pessoa tem depois que nós perdemos. E nós temos que fazer ao contrário. Nós precisamos perceber o valor que aquela pessoa tem em vida. E Jesus, ele clareia para a nossa mente. Jesus, ele dá um refrigério para a nossa mente nessa palavra, mostrando para nós que nós precisamos ter esse encontro pessoal com Ele. Nós precisamos buscar conhecer Jesus, buscar a saber quem é que nós temos buscado na vida. Buscar saber quem é que nós temos depositado a nossa confiança, a quem que nós temos valorizado. Jesus ele pergunta, quem sou eu? Porque nós também precisamos voltar essa mesma pergunta para mim. Quem sou eu? Quem sou eu para esse mundo? Quem sou eu para Deus? Quem sou eu para mim mesmo? Quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu? Precisamos fazer essa pergunta a todo momento e obter respostas. Porque às vezes falar do outro é fácil, mas falar de nós mesmos se torna uma tarefa tão difícil, mas tão difícil, né? É por isso que falar também de Deus para os outros de fora é fácil, mas falar de Deus para a gente de dentro da nossa própria família se torna uma tarefa difícil. E Deus, na pessoa de Jesus, quer que nós façamos a partir de hoje isso. Levemos Jesus para dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso cotidiano. É diário. Precisamos, como se diz, né? Matar um leão por dia. É isso? Que Deus assim nos abençoe.